O uso prudente de antimicrobianos é uma recomendação fundamental para que se evite resíduos no leite de consumo. Ele faz parte das boas práticas agropecuárias, que são orientações de manejo que devem ser realizadas nas propriedades rurais para que você tenha um leite de qualidade e com segurança. Para que você faça, então, um uso prudente, é necessário uma série de princípios que devem ser considerados. O primeiro princípio a ser considerado é o manejo preventivo do rebanho. Esse manejo preventivo, ele é de fundamental importância para reduzir a necessidade do uso de antibióticos, reduzindo os casos de mastite. Se o produtor não tiver mastite nos seus animais, ele vai conseguir, então, reduzir o uso do antimicrobiano. O manejo preventivo, ele consiste no manejo higiênico da ordenha dos animais e do ambiente onde elas estão. O manejo de ordenha, ele deve ser feito todos os dias de forma higiênica, limpa, adequada, tranquila, e ele possui uma série de etapas que são importantes para se manter, então, essa rotina diária. A linha de ordenha é a entrada dos animais na sala de ordenha, de forma tranquila, e deve ser realizada da seguinte forma: os animais saudáveis devem ser ordenhados primeiro e os animais com mastite por último. Quando o animal entra na sala de ordenha, primeiro se faz uma pré-desinfecção das tetas. Então, coloca a solução desinfetante, mergulhando as tetas, e posteriormente se faz uma secagem com uma toalha de papel descartável. Não se deve utilizar pano para secar os animais, mesmo que eles pareçam estar limpos. A terceira etapa, então, é a realização de testes de diagnóstico de mastite, que nós vamos tratar posteriormente. Depois, se o animal está saudável, se coloca as teteiras e se faz, então, toda a ordenha do animal até que saia todo o leite da glândula mamária, ou o máximo possível. Ao retirar as teteiras, deve-se evitar puxar ou fazer algum peso sobre a teteira. Existem equipamentos que já possuem extratores automáticos que puxam sozinho a teteira quando termina a ordenha. Mas se o produtor não tiver esse equipamento, ele pode observar quando o fluxo de leite termina, desliga o vácuo e retirar a teteira. Depois da ordenha, é importante fazer o pós-dipping, que é a desinfecção das tetas e que vai ajudar a fazer um selante no teto para evitar que os micro-organismos do ambiente possam entrar no orifício do teto. É importante também desinfetar as teteiras usando uma solução desinfetante à base de cloro ou iodo. Nessa desinfecção, se procura usar essa solução limpa e mergulhar as teteiras uma a uma numa caneca, colocando então depois de 2 ou 3 conjuntos essa solução fora. Então sempre repondo solução limpa para desinfecção. Por fim, após a ordenha, é importante que os animais permaneçam em pé. Por isso, se orienta a fazer a alimentação dos animais após a ordenha para que eles se mantenham em pé. Dessa forma, o produtor vai conseguir manter os níveis de mastite controlados, reduzir a CCS do leite e diminuir muitos casos de mastite em que haja a necessidade de tratamento. O uso prudente de antimicrobianos para vacas leiteiras, um dos princípios mais importantes é que ocorra o diagnóstico correto dos casos de mastite. Para fazer esse diagnóstico, o produtor pode utilizar vários testes que devem ser realizados na propriedade leiteira e pode também ser encaminhados para os laboratórios.
Então, o primeiro teste que deve ser realizado é o teste para mastite clínica, que é o teste da caneca de fundo preto ou a caneca telada. Esse teste ele é realizado no início da ordenha, depois da desinfecção da glândula mamária pelo pré-dipping e a secagem do teto. Você coleta os primeiros jatos de leite na caneca de fundo preto ou na caneca telada e vai observar se existem alterações visíveis no leite, como a formação de grumos, sangue, pus. Se o animal apresentar reação positiva no teste da caneca, significa que ele está com mastite clínica. Esse leite, ele não deve ser misturado ao leite dos demais animais, ele deve ser descartado. Quando o animal apresenta mastite clínica, o mais indicado é que se faça uma avaliação microbiológica do leite, para que você tenha a identificação correta do agente de mastite que está causando aquela mastite. Como se faz esse teste? Você vai coletar num frasco estéril uma amostra de leite daquele quarto mamário que representou reação positiva e é importante identificar qual é o animal, o número do animal e o quarto mamário que foi coletado, nesse caso o anterior direito. Essa coleta deve ser feita da forma mais higiênica possível e deve ser encaminhada a um laboratório regional de diagnóstico. Muitas universidades têm laboratórios que podem fazer esse teste. Junto com a identificação microbiológica do leite, você pode fazer um antibiograma, que é um teste que avalia a sensibilidade do agente etiológico aos antibióticos, dizendo a quais ele é sensível e a quais ele é resistente. Isso ajuda no direcionamento do tratamento, permitindo então que ele seja mais eficiente. Um outro teste que se faz mensalmente nos animais em lactação é o teste do CMT, ou California Mastite Test. Você pega então uma raquete de CMT e coloca então leite dos 4 quartos mamários do animal. Depois você coloca o reagente e verifica, fazendo a homogeneização, o quanto tem de viscosidade nesse leite. O leite no CMT ele é avaliado em cruzes. Você tem o negativo, 1, 2 ou 3 cruzes. E essas cruzes, quanto mais viscoso, indica que você tem mais células somáticas no leite e você tem uma reação mais intensa de mastite subclínica, que é aquela que não é visível. Ela só é visível quando você faz o teste e usa o reagente. Um outro teste bastante conhecido é a contagem de células somáticas. Então, se faz a coleta a partir do coletor do leite, acoplado à ordenhadeira, não deve ser coletada a amostra diretamente no animal. Se o produtor não tem o coletor, ele pode utilizar a coleta num balde ou num tarro. E aí, ordenhar aquele animal, homogeneizar o leite e fazer a coleta. Esse teste ele é feito, então, pelo Laboratório de Qualidade do Leite da Embrapa e os outros laboratórios que participam da Rede Brasileira de Laboratórios de Qualidade do Leite. E ele faz a avaliação da contagem de células somáticas do leite, a CCS. Quando você faz o CMT ou a contagem de células somáticas, você está identificando mastite subclínica, aquela que não é visível. Não se recomenda o tratamento de animais com mastite subclínica. Então, é importante que o produtor faça esse acompanhamento do seu rebanho para que ele possa ter um diagnóstico preciso da mastite, identificar animais que precisam ou não de tratamento. O uso prudente de antimicrobianos é um conceito que foi estabelecido pela pela OIE, Organização Internacional de Epizootias, que é como se fosse a Organização Mundial da Saúde, só que em relação à saúde animal. Hoje, nós todos trabalhamos dentro do conceito de saúde única, em que todas as ações que impactam a saúde das pessoas impactam a saúde dos animais e vice-versa.
Por isso nós temos uma grande preocupação com a prevenção da resistência aos antimicrobianos, que é um dos maiores problemas de saúde identificados recentemente pela OMS, particularmente antes da ocorrência da pandemia de Covid. O uso prudente envolve alguns princípios, como por exemplo, já foi falado aqui, o diagnóstico mais preciso possível da infecção. Se conhecer qual é a bactéria que está causando o problema para a escolha do antimicrobiano mais específico possível para o tratamento. A gente sabe também que frequentemente a vaca precisa ser tratada antes que haja o resultado de um antibiograma disponível, ou mesmo de uma cultura. Então, como é que a gente pode fazer para não aumentar, não potencializar o problema da resistência? Uma das formas é que periodicamente as propriedades podem fazer coletas, né, e enviar amostras para se fazer cultura e antimicrobiano e antibiograma. Esse antibiograma vai dizer quais são os antibióticos que estão funcionando para aquelas bactérias que são identificadas nessas culturas. Com isso, o produtor pode ter na propriedade formulações, produtos, né, que contêm os antibióticos mais comuns. Quando acontece um episódio de mastite, ele pode iniciar o tratamento já com uma base maior de probabilidade de acertar o antibiótico para o tratamento daquela infecção. Outra questão muito importante a ser lembrada é o seguinte: antibióticos não substituem boas práticas de manejo e higiene. Essas boas práticas devem ser observadas para todo o rebanho constantemente. E os antibióticos não devem ser utilizados como profilaxia, particularmente para situações como essa que nós estamos discutindo aqui, que é a ocorrência da infecção na glândula mamária, da mastite. É muito importante que o produtor também preste atenção em que tipo de antibiótico e que tipo de situação que ele está usando. Por exemplo, existem antibióticos que são para aplicação em mastite clínica, para tratamento da infecção no momento que ela está ocorrendo, e com os sintomas visíveis, como foi mostrado já no teste da caneca de fundo preto, que mostra quando o leite tem aqueles grumos que caracterizam a mastite. E existem apresentações que são indicadas para o tratamento de vacas secas, para secagem de vacas, na verdade. Isso pode ser considerado uma forma de profilaxia, mas são usos completamente diferentes e, ainda que seja o mesmo princípio ativo, né, o mesmo tipo de antibiótico em uma apresentação para tratamento da mastite clínica, na apresentação para protocolos de secagem de vacas, a dosagem, a concentração do princípio ativo é totalmente diferente. E os prazos de carência e a forma de uso também deve ser observada, não pode fazer de qualquer jeito. Uma coisa muito importante que a gente sempre alerta os produtores é que o médico veterinário é importante na decisão do uso do antibiótico. Um dos aspectos mais frequentes que a gente observa é tratamento excessivamente prolongado, né, uso por um tempo excessivo de antibiótico e às vezes até a manutenção do uso quando já está ocorrendo resistência, né? E outro é o contrário, usar por tempo menor do que o indicado. Muitas vezes a manutenção do tratamento deve ser feita ainda por um período depois do desaparecimento dos sinais clínicos, né? Sinal clínico, sintoma, né? A gente usa o termo em veterinária sinal clínico, sintoma é reservado mais para pessoas. Normalmente as bulas indicam por quanto tempo o tratamento deve ser mantido. E as bulas são um importante referencial, sempre é uma coisa que o produtor deve consultar, mas ele deve ser acompanhado por um médico veterinário, porque muitas vezes a percepção, né, a forma como o veterinário observa pode ajudar a definir se aquele tratamento precisa ser mantido ou deve ser interrompido. Outro aspecto de fundamental importância, que também diz respeito ao uso prudente dos antimicrobianos, é que
eles sejam aplicados na dose correta, pela via correta, do jeito certo, né? O que quer dizer isso, né? Quando a gente fala de dose correta, por exemplo, no caso do uso de um antibiótico intramamário, né, se a indicação é usar uma bisnaga para 1/4 mamário, utilize a bisnaga toda, né? Não fracione a dose por economia para dividir, né? Isso se deve à necessidade de que aquele fármaco, aquele antibiótico atinja concentrações adequadas por um período suficiente para ele exercer seus efeitos e controlar a infecção. A via correta de administração também deve ser observada. Se o uso é intramamário, deve ser tomadas algumas precauções muito semelhantes àquelas que são tomadas para coleta de amostra para mandar para a bacteriologia. Ou seja, o teto deve ser limpo, de preferência desinfetado, e a gente introduz a cânula delicadamente, né? Empurra o conteúdo e depois massageia também delicadamente o produto, a pomada, né, podemos dizer assim, o creme, para que ele atinja os locais a partir de onde ele vai se distribuir para tratar essa infecção na glândula mamária. É muito importante não levar a contaminação para dentro da glândula mamária. Se você não pode ajudar, não atrapalhe, né? Então, tome cuidado com a limpeza para não introduzir mais um problema quando do uso de antibióticos intramamários. Nós estamos falando mais de intramamários porque estamos falando de mastite, mas mesmo quando a gente trabalha com injetáveis, é importante a higiene das mãos, que também é importante quando usa antibióticos intramamários, sempre lavar as mãos quando vai aplicar qualquer medicamento. É importante que as seringas e agulhas sejam estéreis. A reutilização de agulhas é uma coisa complicada, porque muitas vezes essas agulhas perdem o fio e acabam provocando microlesões, podem trazer algumas consequências e às vezes até complicar a situação de um animal. Então esses cuidados mínimos devem ser observados. E por fim, uma questão muito importante é que não se deve trocar vias de administração. Então olhem a bula, olhem a receita do médico veterinário, de preferência que os antimicrobianos sejam usados com receita, né? E respeitem a via de administração, a dose prescrita, o tempo de manutenção do tratamento, né? Fazendo isso, a sua eficácia no tratamento daquela vaca vai aumentar e o cuidado com a ocorrência de resistência vai trazer resultado para o seu rebanho também, porque ao longo do tempo vai usar menos antibiótico, vai ter menos ocorrência de mastite, né? E com isso, isso tudo tem impacto também na remuneração final do produtor. Quando o produtor usa antibiótico para fazer um tratamento de mastite, é importante que ele identifique corretamente o animal tratado para evitar que o leite desse animal seja misturado ao leite dos demais animais do rebanho. Por isso, uma identificação do animal é fundamental. Normalmente, nas propriedades se usa um brinco com o número do animal, pode-se usar também um chip ou alguma outra forma de identificação. Alguns produtores, inclusive, usam amarrar alguma coisa na pata do animal em tratamento, mas existe o risco de que, se o animal perder aquela identificação, acabe, no momento da ordenha, misturando leite. Então, isso é fundamental para evitar que o leite com resíduo seja misturado aos demais. O período de carência é o período em que, desde o início do tratamento até o final do período de eliminação do resíduo de antibiótico no leite daquele animal. É importante que o produtor saiba qual é o período de carência do medicamento que ele está usando no animal e que durante esse período todo o leite do animal seja descartado. Mesmo que você faça a aplicação do medicamento em 1/4 mamário, esse medicamento acaba sendo difundido para outros quartos por intermédio da circulação sanguínea do animal. Dessa forma, é fundamental
que se elimine, durante este período de carência, todo o leite da vaca em tratamento. Esse leite ele deve ser descartado, ele pode ir para uma esterqueira, tá? Não deve ser misturado ao leite das demais. Os medicamentos, eles têm diferentes tipos de carência e tempos de carência. Existem medicamentos que são conhecidos por ter carência zero. Isso não quer dizer que eles não tenham resíduo no leite, tá? Então, o produtor deve ter cuidado, principalmente na primeira e na segunda ordenha após, para que esse leite não tenha resíduo detectável o suficiente para condenar o leite do rebanho. A maior parte dos medicamentos usados para vacas em lactação tem um período de carência de 3 a 5 dias, alguns até 7 dias, depois da última aplicação de medicamento. O produtor deve observar atentamente esse período de carência recomendado que está escrito na bula do medicamento. E anotar esse período num caderno, num aplicativo de celular, num programa de computador. As formas podem ser as mais variáveis, desde a mais simples até a mais tecnológica. O importante é que esse registro ele seja feito para que o produtor mantenha um histórico do animal em tratamento e elimine esse leite. E existe, por fim, medicamentos que não são indicados para vacas em lactação. É importante que o produtor tenha em mente que esses medicamentos não devem ser utilizados, porque eles mantêm um tempo de eliminação muito longo, alguns deles podem ficar por mais de um mês, inclusive, sendo eliminados no leite. Então, esses não devem ser utilizados para vacas em lactação. Existem também produtos que são utilizados para vacas secas e alguns para vacas em lactação. Esses medicamentos são diferentes. Os de vacas secas possuem princípios ativos que têm uma quantidade maior de princípio ativo e um tempo maior de eliminação. Então, o produtor deve estar atento para não misturar, não use medicamento de vaca seca para vaca em lactação. Observando todos esses cuidados, nós vamos evitar reduzir ao máximo o risco de ter algum resíduo no leite que vá para a indústria e para o consumo. Com relação ao período de carência no uso de medicamentos para vaca seca, esse período é de 60 dias antes do próximo parto. Então, quando você fizer a secagem de um animal para que ela permaneça aquele período antes do próximo parto, deve-se observar um intervalo de 60 dias. Muitas vezes o animal dá cria antes deste período. Nesse caso, é importante que, passado o período de colostro, o produtor também avalie esse leite para verificar se ainda existe resíduo de antibiótico presente. Por fim, para que você tenha uma segurança de que não haja resíduo de antimicrobianos no leite que vai ser destinado à indústria, era importante que o produtor faça, após o período de carência, uma análise no leite do animal que está em tratamento. Para isso, se faz uma coleta do leite a partir do coletor da ordenhadeira ou então a partir do tarro daquele animal que está sendo ordenhado de forma separada. Esse animal, então, se faz a identificação e se encaminha essa amostra para o laboratório do laticínio da indústria e também alguns laboratórios especializados. Só após você ter esse diagnóstico de que não há mais resíduo presente no leite, é que você pode misturar o leite deste animal com o leite do resto do rebanho, para que seja encaminhado então ao laticínio. Então,
Todas essas etapas são fundamentais e consistem em primeiro lugar, um manejo preventivo para você evitar a mastite e ter menos animais em tratamento. Num segundo momento, o diagnóstico correto da mastite, quando é clínica, não fazer o tratamento da subclínica, identificando o agente etiológico e a sensibilidade. Quando houver necessidade de tratamento, você deve fazer um protocolo correto de uso, observando dose, resistência e sensibilidade, tempo de tratamento. Anotar e ter o registro do animal em tratamento e a identificação do animal são fundamentais para que não se misture esse leite. Ordenhar este animal separado. Respeitar o período de carência, descartando o leite do animal em tratamento. E, por fim, fazendo um teste no leite daquele animal até que se tenha um resultado negativo para poder, então, colocar junto com o leite do resto do rebanho. Dessa forma, você vai reduzir muito o risco de se ter algum resíduo de antimicrobiano no leite, porque isso é extremamente importante para que o produtor não seja penalizado, né, tendo que pagar muitas vezes a carga do caminhão, e é fundamental para que a gente tenha mais segurança no leite e nos produtos lácteos que serão oferecidos, então, para os consumidores.